E aí, gente, vamos lá então para mais uma aulinha aqui, que é a nossa terceira aula sobre o governo do Vargas. Essa terceira aula chamada de Estado Novo. Então, vocês viram na primeira parte, que era chamada de governo provisório. O Vargas assume o poder depois de 1930, depois da Revolução de 30, e depois de um longo período de uma república velha que estavam na mão, o poder estava na mão de São Paulo e Minas, né? Lembrando que o Vargas era gaúcho. A Aliança Liberal vai lá, derrota São Paulo e Minas, e o Vargas, então, em 1930, entra. Provisoriamente, ele toma algumas atitudes para conseguir terminar esse momento provisório e chegar ao poder de maneira constitucional. E aí entramos na segunda fase. Vocês viram que a segunda fase é marcada lá pelos conflitos da esquerda e da direita, e o Vargas tentando controlar esses excessos de um grupo e de outro. Ele instala o Estado Novo para fortalecer o seu poder e abafar esses dois movimentos que estão tentando derrubá-lo, né? Quando ele instala Estado Novo, esse terceiro momento, é 1937. Então, de 1937 até 45 é a terceira e última fase do governo do Vargas, né? Vamos ver algumas características lá, então. Então, vocês viram lá uma política concentrada nas mãos do presidente de uma maneira mais intensa. Ele cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A década de 30 no Brasil é marcada pela era do rádio, né? Então imagina aqueles rádios antigões, aqueles botões grandes, né? Com o deck marcando, grandão, tal. Na casa das bisavós, na casa das tataravós, muitas vezes, né? E as pessoas, as famílias se reuniam, o rádio ficava no centro da sala, a família se reunia, às vezes vizinhos apareciam para poder ouvir as notícias dos rádios, para poder ouvir as propagandas, para poder ouvir as novelas da época que vinham pela rádio, né? Inclusive, no caso das novelas, elas eram transmitidas ao vivo. Então, as pessoas que estavam lá na estação de rádio estavam gravando, dramatizando, interpretando ao vivo. Isso era transmitido ao vivo ali para as pessoas que estavam em suas casas, em torno dos seus rádios. Então, esse período chamado Era do Rádio, que era a mesma época que o Vargas estava na presidência, né? Muitas propagandas eram feitas pelo governo, né? Entre um programa de rádio e outro, ou às vezes entre os comerciais, né? Entre os programas tinham os comerciais que eram feitos muitas vezes pelo Estado, pelo DIP, né? Pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. E lá era divulgado que o Vargas era entendido como uma espécie de, abre aspas lá, pai dos pobres, né? Cuidador dos pobres. Lembra daquela primeira aula que eu falei das características gerais do governo do Vargas, né? Uma das grandes características do governo do Vargas era a prática populista, né? Vocês entenderam lá que a prática populista consistia em oferecer pequenos benefícios para a população, né, mais carente, desde que não mexesse nos interesses na estrutura da elite, né, dos donos do poder e tal. E isso era divulgado dessa forma populista nas rádios, né? A gente até comentei lá que o populismo é uma característica que tem em todas as nuances políticas, né? Conservadores, progressistas, na esquerda, na direita, no centro, enfim. O Vargas era um modelo, então, de governo populista aqui no Brasil, na América Latina também tinha, mas aqui no Brasil, desse período. Tá, isso divulgado nas rádios, né? Pelo DIP. A gente for pensar a questão econômica dessa terceira fase, agricultura diversificada. Lembra que os períodos anteriores, lá da época da República Velha, o produto era o café. Desde o século XIX. A não existia uma indústria consolidada, não é? De base ou química, siderúrgica. Não, existia lá umas fabricazinhas de fundo de quintal. Não dá para considerar isso como uma característica da economia que sustenta a economia. Então, isso é antes do Vargas.
na época do Vargas, principalmente aqui agora no Estado Novo, essa agricultura vai passar a ser diversificada. Então, tem café? Tem café, mas tem outros produtos também, né? Para ajudar a equilibrar a economia caso o café entre em crise. Mas isso, se a gente for pensar o aspecto da agricultura, vocês viram lá na primeira das primeiras aulas que eu falei das características do Vargas, que além de intensificar a questão agrícola, ele também, pela primeira vez na história do Brasil, passou a consolidar a indústria brasileira, né? Então a gente está na década de 30, indo para 40. Vocês viram que a Revolução Industrial já começou na Inglaterra lá no século XVIII, na Europa no XIX. A gente já está aqui quase indo para metade do século XX e o Vargas vai tentar consolidar e ele vai conseguir consolidar essa indústria nacional até os dias de hoje. Eu até comentei lá naquelas aulas que depois do Vargas, na década de 50, vai ter um outro nome, um outro presidente muito importante nesse sentido industrial, que foi o JK, e que a gente vai ver lá futuramente, que também deu uma guinada nesse sentido industrial, né? Então, grandes nomes do século XX que pensaram a indústria no Brasil. O Vargas, que é o que a gente está vendo, e o JK, que a gente vai ver. Então, claro, altos investimentos em relação à indústria siderúrgica, química, mineração, hidrelétrica, tudo isso associado à questão industrial, né? E relacionado, portanto, ao desenvolvimento da economia, enquanto ele controlava a política e abafava os movimentos que eram contra ele e numa prática populista, né? Tudo vai bem, obrigado, porém, o Estado Novo começa a perder força. Lembra que 37, que é quando começa o Estado Novo, né, essa terceira fase do governo Vargas, a Europa está prestes a entrar em guerra. A guerra começa em 39, a Segunda Guerra, né? Começa em 39 e vai até 45. Começa o Estado Novo em 37, 38, 39, 40. Quer dizer que, enquanto o Vargas está vivenciando o Estado Novo, a Europa está vivendo a Segunda Guerra Mundial. O Brasil manteve uma política de neutralidade em relação à guerra, né? Não entrou nem do lado da Alemanha e Itália e nem do lado da Inglaterra ou da Rússia, né? Porém, o eixo, lembra que o eixo ele é composto por Alemanha, Itália e Japão. O eixo ataca navios brasileiros e o Brasil entra na guerra contra a Alemanha. E então o Estado Novo e o Vargas passa a ser questionado sobre essa postura, né, de entrar na guerra. E aos poucos, muitas pessoas não gostaram da ideia, o Vargas renuncia. Quando o Vargas renuncia, surge um movimento que entrou para a história com o nome de queremismo. O que é o queremismo? Pessoas que querem o Vargas de novo. Queremismo queremos Vargas de novo, não é? Vocês vão ver que ele vai voltar lá mais para frente. Mas já estamos no ano de 45, o Estado Novo chega ao fim aqui. Aguardem o retorno de Vargas daqui a um tempo. Tudo bem, gente? É isso então. Valeu. Até.